Boa noite a todos. Vamos agora falar, né, sobre o judaísmo, né? Eu já citei o judaísmo em várias lives. Aliás, eu queria, antes de mais nada, agradecer a colaboração de todos aí, que muitos se inscreveram nas minhas páginas hoje. Isso me deixou muito feliz. E eu gostaria de agradecer, né? E pedir, vejam lá nos meus canais, eu tenho 2 canais, Marisilda Rodolfo e Revelando, né, os segredos lá de Cigana Vidar, né? Então, vejam lá as lives que eu estou fazendo, eu estou seguindo uma sequência de live, né? E eu falei sobre umas coisas que envolvem o judaísmo e eu vou falar agora sobre o judaísmo. Eu vou ler alguma coisa, porque o judaísmo é muito complexo, eu não quero aqui falar alguma coisa que saia, né, da direção, né, das coisas, para que não tenhamos problemas sobre isso, né? Então, o judaísmo, né, ele é uma religião monoteísta que surgiu com os israelitas lá no Mediterrâneo Oriental, né, no Levante do Sul, dentro do contexto das civilizações ribeirinhas da Mesopotâmia. Os israelitas eram uma das tribos nômades da região que se diziam ser descendentes de Jacó, que mudou seu nome para Israel. Então, isso está escrito na Bíblia, né? Todos aprenderam que antes ele era Jacó e depois mudou o nome dele para Israel e deu o nome à cidade de Israel. O judaísmo, ele tem origem em uma porção de história, né, que explicam, né, os filhos de Israel, os famosos da Terra Prometida, né, das leis impostas por suas divindades, né? Então, ela surgiu por uma imposição, né, da divindade Javé, que ele pediu, né, que o povo fosse tirado do Egito, que fosse levado para um local e que lá seria a Terra Santa. Esse o mistério, né, dessa religião, o judaísmo que surgiu. E os israelitas, eles construíram, né, eles construíram um templo, né, o templo para o Deus único, né, tudo por orientação de Jeová ou Javé, né, construíram um templo, e lá nesse templo eles faziam sacrifícios de animais, eles se reuniam principalmente no sábado, né, daí a importância, né, deles guardarem o sabá, né, o sábado, eles tiravam esse dia, né, para cultuar, fazer os cultos a Javé, para fazer o seu processamento da fé no monoteísmo. Então, tudo isso foi criado para que o monoteísmo ele se enraizasse e se tornasse uma religião monoteísta, porque na época eles acreditavam em tudo, era vários deuses, então queria-se criar um único Deus, e que esse Deus seria o Javé ou o Jeová, que está escrito lá na Bíblia, que veio do Talmud, que veio da Torá, dos judeus, né, e que o cristianismo incorporou nos livros para formar a Bíblia, né? E esse templo, né, que foi construído, e com isso surgiu a monarquia, né? A monarquia, ou seja, um único Deus, o Javé, o Jeová, né? E o resto, todo o sacerdócio que determinava as coisas ali, né, surgiu depois disso. E por século, né, as leis, a história, as leis dos israelitas, né, elas foram editadas e compiladas em texto, e atualmente elas se resumem nos textos da Bíblia hebraica. A Bíblia agora ela é chamada, né, pela maioria dos historiadores contemporâneos por Bíblia hebraica, porque ela veio dos hebreus.
né? Moisés escreveu os 5 livros do Pentateuco, contando a história de como eles viam que o mundo era formado, como eles achavam que foi criado o ser humano, a terra e tudo, e esses 5 livros foram juntados e formaram o Pentateuco, como é chamado pelos gregos, né? E que compõe a Bíblia hebraica, ou seja, a Bíblia que os católicos e evangélicos cristãos chamam de Bíblia Sagrada. Mas algumas histórias dali, elas são muito antigas, né, e conhecidas, então eles foram juntando várias histórias a respeito e foram juntando tudo, né? A Tanakh, que possui 3 seções principais, a Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. E esses livros aqui que eu falei agora é que compõem o livro do judaísmo. O judaísmo ele só tem isso, né? A Taná possui 3 seções principais, a Torá, ou 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. E isso compõe o livro seguido pelos judeus, né? E junto com essa Bíblia, daí surgiu, né, a Torá. Deixa eu ver se ela continua aqui, só um minutinho, por favor. Aqui. Depois, Moisés, quando ele foi tirar o povo lá do Egito, né, a pedido também de Javé, ele começou a escrever como seria a história, né, para estar contando para aquele povo, tendo em vista que eles iam caminhar tanto tempo, eles iam viver no deserto. Então, eles tinham que ter conhecimento, e ele começou a fazer. Depois, ele fez o Números, né, para também estar deixando alguma coisa, né, para aquele povo, para que eles tivessem, né, uma ideia do que seria, né, o que eles deveriam seguir dali para frente. Eles não poderiam mais acreditar em deuses, né, eles não deveriam mais fazer culto a vários deuses. Então, foi instituído, né, um dia da semana em que eles poderiam que eles iriam dedicar esse dia a Javé, ou seja, eles iam ficar nos templos e fazer as suas processões de fé, né, determinada lá pelo sacerdócio, que deveria ficar o tempo todo no templo, fazer sacrifício, eles ficavam, comiam, oravam, liam o Torá, sabe? É interessante, porque eu pude conviver com uma família de judeus, uma menina que estudava comigo na escola, e no sábado, na sexta-feira, como os adventistas, eles não... A partir das 6 horas já não faziam mais nada, depois eles se reuniam, né, no sábado, e eles só se alimentavam, liam as escrituras o tempo todo, liam o Talmud, faziam as orações, né? É diferente, porque hoje, né, tem adventista que ele fala assim, eu não posso pagar nada no sábado, mas se uma pessoa convida para ele ir no restaurante, ele vai, só ele não pode pagar, né? Eu achei engraçado isso, porque não é isso o princípio, né, de você cultivar o sabá, né? Não é para você sair por aí, bancar um louco, outro que paga, você não está pagando, está tudo errado, né? Então, as pessoas estão distorcendo muitas coisas, foi passando de tempo em tempo, por isso que a gente não deve achar que a Bíblia é o único livro sagrado que foi escrito por Deus. Ele tem a opinião de muitas pessoas, e pelas traduções que eles passaram, cada um colocou lá o que ele entendia do assunto, né? Se a gente for hoje, no dia de hoje, compilar uns livros achando que pode ser um livro semelhante à Bíblia, o que vai ter nesses contos? Né? Vai ter o que o Papa João falou, vai ter o que os filósofos modernos falaram, né? Porque não deixaram entrar naquela época lá nos livros o que Platão falava, o que Sócrates falou.
né, os filósofos, mas hoje, com certeza, o livro seria composto, né, pelos filósofos, filosofia, o que a ciência acha disso, acha daquilo. Então, é mais ou menos isso, né, que a pessoa tem que entender como que processa. A mesma coisa, que ideia eu faço da criação do mundo? Eu vou lá, escrevo, né, um livro, faço um livro daquilo, né, e daqui a milhões de anos, né, aparece alguém, acha lá o livro escrito por mim e fala, olha, Deus era assim, assado, tá? Por quê? Só porque eu achava? Não é bem assim que as coisas se professam. Então, a religião ela foi criada para orientar o povo, né? E naquela época o povo ia sair tudo do Egito, né? No Egito eles acreditavam em Thor, né? Acreditavam em Ísis, né? Esses deuses que eles reverenciavam, né? E Javé, ele queria que ele fosse o Deus, né? Então teria que fazer ali uma escrita, né, que determinasse que aquele dia seria dedicado ao Javé. O templo foi feito para isso, para que eles pudessem fazer essas coisas, né? E junto com essa Bíblia, né, surgiu a Torá, era oral antigamente, né? Eles iam passando, falando de um para o outro, né? O sacerdócio ele tinha lá as visões dele, ele escrevia o que ele achava, aliás, naquela época, quem determinava como funcionaria o templo era o sacerdócio, né? Eram eles os rabinos, né? Eram os rabinos, porque eles eram judeus, eram eles que determinavam as coisas, né? E a Mishnah, como eles falam, é um conjunto de questões aos assim, que foi delegado, né, pelos rabinos, que eram religiosos, estudiosos, intelectuais, né, que se chamou o Gemará, e foi compilada o Mishnah e a Gemará no Talmud. Daí fizeram o judaísmo, ele fez o Talmud e a Torá, juntou os dois, essa é a Bíblia hebraica, né? E ela fala a respeito das práticas, e nesse outro livro aí do Talmud, ele fala a respeito, né, dos sacrifícios que eram realizados nos templos, né? No templo de Jerusalém, um templo sacerdotal, né? E após uma revolta política os israelitas, eles se revoltaram no ano de 70 DC, eles que combateram primeiro o Império Romano, né? O combate partiu deles. Então, para revidar esse combate, né, Tito de Roma, o que ele fez? Ele revidou, foi lá, destruiu o templo e levou todo o espólio que tinha para Roma. Tudo que tinha levou para Roma. Ele destruiu o primeiro templo, levou esse templo que existe lá, é o segundo que foi construído, né? Então, houve uma perda total de todos os documentos que continham lá do antigo judaísmo, né? Mas, mesmo assim, né, eles partiram para outras regiões e fundaram o judaísmo. Começaram tudo de novo. Então, era tudo oral, que eles começaram a escrever, o que um falava, o que outro falava, eles começaram a escrever, porque Tito de Roma, ele apossou-se de todos os escritos que tinham no primeiro templo, né? E o judaísmo tornou-se uma religião baseada em discussões interpretativas e práticas que foram, por fim, compiladas no Talmud. Daí uns jovens, né, uns jovens estudiosos, eles montaram todo o esquema, começou a pegar todos os escritos e montaram o Talmud. O judaísmo é também chamado de judaísmo rabínico. Por séculos de interpretação rabínica, orientavam a prática do judaísmo. Por quê? Porque são coisas escritas pelos rabinos, né? Eles que determinavam o que deveria ser feito dentro dos templos. O judaísmo e o tempo. A lei judaica, chamada Halaká, foi interpretada e modificada ao longo do tempo. Então, olha para vocês verem, de lá já teve modificação. Assim, o judaísmo religioso funciona de forma cíclica.
e a forma linear como historiadores modernos veem a história não corresponde a essa visão de mundo, né? Como o historiador Yosef Iuruaumi explicou, os rabinos parecem brincar com o tempo, expandindo e retraindo a sua vontade. Então, eles escreviam as coisas aleatórias conforme eles achavam que deveria ser, né? Os rabinos escreviam. O sabá semanal, o ano novo judaico anual, estabelece um ritmo que define uma destruição entre o sagrado e o mundano, né? E eles celebram a recepção da Torá no Monte Sinai, o êxodo do Egito, as colheitas de outono e a vitória dos macabeus sobre o reino persa helenístico. Então, essas histórias que todos veem lá das guerras, nada mais são, no judaísmo, de que o êxodo do Egito, quando eles foram tirados do Egito para vir para a Terra Santa, né? E as colheitas de outono, né? Abraão, ele era um fenício, então ele oferecia a primeira colheita de tudo que ele fazia para o Deus da colheita. Então ele ainda tinha aquela ideia de politeísmo. Foi quando ele foi para sacrificar o filho dele, dizendo que Deus mandou ele sacrificar o filho, e que chegou lá na hora que Deus falou que não, e mostrou um cordeiro. Por quê? Ele ainda tinha ideias politeístas, porém, quando ele sobe no monte e que ele vai sacrificar o filho, ele fala, não, eu não posso fazer isso, né? Então, ele teve, assim, uma iluminação e não sacrificou o filho e ele aceitou o monoteísmo, porque ele ainda tinha ideias politeístas. É por isso que aqueles que vieram lá, até que Moisés subiu para pegar as pedras, eles fizeram o boizinho de ouro, eles estavam acreditando num monte de coisa ainda, porque nada era certo. Então, era necessário que se fizesse um templo para que as pessoas começassem a praticar o monoteísmo no dia do sábado, né? Elas tinham aquele dia para ir lá, para hoje que fala congregar-se. Por quê? Porque as pessoas, quando elas se reúnem, se congregam, elas assumem o compromisso com aquela instituição com as quais elas estão comprometidas, né? Porque se você deixar disperso, né, o povo disperso, é complicado. A organização ela não se fortifica, ela não amplia, né? Porque cada um segue daí a sua maneira. Então, eles precisavam reunir lá nos templos no dia do sabá, né, para fazer os rituais, tudo que o judaísmo pedia que fizesse, a matança de animais, né? Existem histórias, eu não coloquei aqui, nem gostaria de falar sobre isso, mas que havia, inclusive, sacrifício de crianças aqui nesse templo aqui que existia. E o judaísmo é um estilo de vida que honra o ciclo dos dias, da semana, dos meses, dos anos e a vida toda. O sabá serve como um lembrete final do ciclo judaico do tempo, com base na ideia de que no sétimo dia da criação, Deus descansou. O sabá é um indicador do tempo sagrado. Sabá, né, é uma catedral no tempo, entendeu? Então, seria para eles praticarem, para eles fazerem aqueles rituais, para que o povo não se dispersasse. O judaísmo, ele não é hierárquico. Ele não há, e nem nunca houve uma autoridade única no judaísmo. Todos os rabinos, né, eles podem opinar, eles podem fazer, receber a palavra, como diz uma determinada congregação, se não me engano, né, eles não têm nem bispo, nem pastor, nem nada, cada um sobe lá e dá a palavra, né? A religião é personificada por uma coleção de vozes adquiridas que muitas vezes se divergem. Então, se é um estudioso mesmo do assunto, né, se ele começa a dar sequência naquilo, ele vai ver que cada um falava uma coisa,
né? Como quando na congregação, eu não sei, nunca fui na congregação, mas diz que lá a pessoa, ela sobe lá e ela dá a palavra dizendo que é Deus que está dando a palavra, ela prega aquele dia. Então, é assim por diante, não existe um bispo, não existe uma programação como as outras igrejas existem, né? O judaísmo, como religião antiga, originária do Levante, no Levante, onde Deus deu aos israelitas a Torá, né? Eles acreditam, né? Porque a Torá é a ideia do Javé, ele que queria ser o Deus Todo-Poderoso, ele deu a ideia, né? Antigas divisões tribais, incluindo o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo, ele surgiu numa tribo, né, de pastores, e estabeleceram um precedente para a diversidade cultural judaica. Até mesmo a Bíblia hebraica não foi exclusivamente escrita em hebraico. Ela inclui seções de grego, em aramaico, e o aramaico era complicado, porque ele era um dialeto, né? Ele não tinha tradução, não tinha muitas palavras como existem hoje, como existem na língua portuguesa, né? Fica mais difícil a interpretação. Mas a religião é unificada como a Bíblia hebraica, através do Talmud e os vários livros de oração, ritual e tratados místicos. Olha aqui, o judaísmo, ele tem livros de orações, de rituais, que devem ser feitos no dia do sábado no templo, e tratados místicos, né? O judaísmo como religião é diferente do povo judeu, porque nem todo judeu é adepto ao judaísmo, como nem todo judaísmo é exclusivamente de judeus. Existem muitas pessoas que se adaptam ao judaísmo, se tornam judaísmo e não são judeus, né? Nem todos os judeus praticam o judaísmo. Aqui, ó. Como todos aqueles que praticam o judaísmo se consideram judeus. Né? Interessante isso aqui. Então, existem judeus sem judaísmo, mas não pode haver judaísmo sem judeus. Por quê? Porque quem faz a pregação dentro do judaísmo é um rabino, e o rabino, ele é um judeu. Né? Essa que é a explicação mais correta que existe, né, sobre o judaísmo. Embora a bibliografia, né, e o calendário unam os judeus em todo o mundo, há profundas divisões culturais e políticas. Eles mesmos, entre eles, se dividem, muitos deles, né, devido a ao êxodo que aconteceu. Um povo foi para a Alemanha, um povo ficou na Alemanha, outro povo ficou na Itália, na Espanha. Na Espanha eles foram muito perseguidos. Em Portugal, as cruzadas perseguiam muito os judeus, porque eles acusavam os judeus de ter matado Jesus. Né? Então, eles eram muito perseguidos e eles eram exterminados. Só que quando houve, né, houve a diáspora da dispersão dos judeus, né? Descreve um tempo em que Jerusalém foi erguido o Templo do Salomão. Aqui que surgiu, né, o Templo do Salomão. É uma história interessante que inclui a maçonaria, e qualquer hora eu conto aqui para vocês também, né, sobre a maçonaria. E a Bíblia, ela descreve, né, a construção do templo. Então, o começo ali, ela escreve sobre o judaísmo, né? E a diáspora, ela foi o quê? Grupos judaicos que viriam tanto em áreas dominadas por muçulmanos como cristãos. Antigamente, os cristãos, né? Depois saiu do cristianismo, do judaísmo, as pessoas, uma determinada comunidade achou que era muito rigoroso, não queria seguir o judaísmo, né? E separou, começou a seguir o ensinamento de Jesus, viraram os cristãos, nasceu o cristianismo. O outro começaram a seguir Maomé, né, viraram os muçulmanos, e eles conviviam no mesmo local, sem briga nenhuma, não tinha esse problema de briga. Tudo isso aconteceu quando, auxiliado pelos Estados Unidos, né, e por outras nações, eles começaram a reivindicar aquele local que é Israel só para eles. Então, começou a haver as discordâncias políticas e econômicas na região de Gaza hoje, que é esse conflito que nós vivemos até hoje,
Paquistão bombardeia Israel, Israel bombardeia Paquistão, Estados Unidos envolvido, Rússia envolvida, em tantos outros países. Mas antes, naquela época, não existia isso. Eles não tinham diferenças, porque é interessante, se vocês entrarem na internet, tem um lugar em que o templo fica no meio ali e à volta ficam os muçulmanos. Então, parece assim no templo, as pessoas todas paradas lá orando e em volta, né? Aqueles caras com armamento andando ali, porque o território é deles, entendeu? É muito interessante isso. Então, eles são de uma mesma ancestralidade, eles vivem nesse conflito aí que depois fizeram por questão de tornar um conflito religioso. Por quê? Porque os judeus acham que lá é a Terra Santa que foi prometida para eles. Eles querem aquilo lá para eles. Daí surgiram os judeus sunitas, né, que são a terra de Sião, né, que eles acham que é dele aquela terra. Houve a briga com as cruzadas, a Inquisição espanhola forçou a conversão de muitos judeus, ou ele virava cristão, ou ele era exterminado. Não foi só a Alemanha que provocou o Holocausto. Na Europa, até um certo ponto, o judeu era visto assim, ou ele virava cristão, ou ele era morto. Né? Então, ele se obrigou, os que viviam na Alemanha, eles não tiveram essa oportunidade, porém, foi dado a eles a oportunidade de sair e ir embora. Eles tiveram tempo para ir embora. Os que ficaram, que foram sacrificados no Holocausto alemão. É isso que nós precisamos entender. Isso, gente, eu não estou inventando isso. Isso aqui está escrito por judeus, né? Que é história de judeus. Inclusive, quem já assistiu um filme muito interessante, A Lista de Schindler. A Lista de Schindler conta a história, né? De um judeu. Ele era um judeu. E o que ele fazia? Aliás, ele era alemão, né? Um militar, e ele comprava, né, a liberdade dos judeus e dava liberdade para eles. Né? E o filme todo ele gira em torno de ele tinha uma lista quais eram os judeus que seriam liberados, que seriam libertados. Tinha uma fábrica de alumínio, né, naquele tempo, lá na Alemanha, eles trabalhavam nessa fábrica de alumínio e eles pagavam para ele para que ele pudesse colocar aquelas pessoas, né, em território não dominado pela Alemanha, porque a Alemanha estipulou um prazo, né? Eles não, em outros lugares que eles ficaram, eles poderiam exercer o judaísmo. Eles não precisavam se tornar, na França, por exemplo, eles poderiam ser judeus, né? Só que eles tinham que pagar imposto para poder trabalhar lá. Né? Na Espanha, não, em Portugal também não, onde houve lá as cruzadas, o cristianismo era muito vivo, né? Eles eram brigados, eles eram caçados, ou ele virava cristão, ou ele era exterminado. Na Alemanha, né, que foi o contrário, a Alemanha funcionava assim. Eles tiveram um tempo para sair. Os que bateram o pé não quiseram sair, foram exterminados. Mas diz também que houve muita falcatrua em que eles foram enganados, eles eram colocados, assim, eu li o livro de Dachau e Auschwitz, né, que são os campos de concentração, e eles diziam que eles colocavam todos aqueles judeus, né, naqueles caminhões, dizendo que eles seriam levados para uma área que fosse livre, né? E eles eram levados para aqueles campos de concentração e depois eles eram exterminados em câmara de gás, né? Eram testados, os médicos alemães faziam muito teste neles, que tinha que fazer teste em ser humano, faziam neles, né? Os testes. Então houve esse lado também da história, contada pelo ser humano. Né? Então, é preciso que nós entendamos a realidade das coisas, né? Não querendo dizer que o Holocausto é certo, não, foi uma atitude errada, porque o homem ele é livre para professar a religião que ele quer, a religião que ele acha que é conveniente para ele, aquela na qual ele se adequa
adeque de acordo com a sua evolução espiritual. Ele vai seguir aquela religião. Então, não existe aquela das pessoas falarem, minha religião é melhor do que a sua, minha salva. A sua. Não, não. A salvação, o ser humano só vai conseguir, aliás, não é nem salvação, é evolução, a partir do momento que ele entender o poder que ele tem mental e ele ir em busca do autoconhecimento. Ele procurar se entender por que aquele povo tinha que ficar na Alemanha, um território que era completamente anti-judaico. Por quê? Por que esse povo teimou em ficar lá? Por que eles subiram todos para a Europa? O que eles foram fazer na Europa? Tem tudo isso. Às vezes, a pessoa ela vai em busca do perigo, por um desafio, porque ela acha que ela é poderosa, ela vai conseguir. É um desleixo da pessoa a fazer esse tipo de coisa. Antes de mais nada, é preciso você atentar para o cuidado para consigo mesmo. Porque naquela época, nas terras onde eles estavam lá em Israel e Paquistão, naquela região ali, eles viviam sem conflito. Eles conviviam, tanto os muçulmanos quanto os cristãos, eles viviam bem, eles não viviam em guerra. A guerra começou quando eles começaram a retornar da Europa para o Oriente e começaram a exigir a terra, alegando que era deles. Eles saíram daquele lugar, foram se aventurar para a Europa, foram mal recebidos na Europa, voltaram e achavam que eles tinham direito às terras, porque Jeová tinha dado aquelas terras para eles, que era a terra prometida, que era do judeu. A história é muito interessante quando ela é vista da maneira real, e não da maneira ilusória como ela é contada. Muito da história ela é contada, às vezes, camuflando alguma coisa que possa condenar alguém. Então, é preciso que nós tenhamos em mente que nós precisamos entender pela fé, Nós precisamos entender as coisas buscando conhecimento no nosso interior, Acreditando naquilo que a gente está vendo. E depois o povo, os judeus, junto com a Inglaterra, foram para os Estados Unidos. A maior parte da população americana hoje eles são de origem judaica, eles comemoram todos aqueles rituais que eles faziam, e isso aí é evidente, porque a maioria dessas seitas, dessas religiões que surgem até hoje, é tudo criação nos Estados Unidos, É a criação judaica ainda que insiste em fazer as coisas, tá bom? Mas era isso que eu queria deixar para vocês. Uma boa noite a todos.